TBC1 de volta, agora 12h20. A gente segue com a nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. As datas das entrevistas foram definidas por sorteio. Quem participa hoje da nossa sabatina é o candidato Fábio Júnior, do Partido Unidade Popular. A entrevista será retransmitida também pelas rádios Brasil Central AM e RBC FM. O candidato terá 15 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. Boa tarde, candidato. Nosso tempo já está lá no telão, começa a valer a partir de agora. Eu fui ler o seu plano de governo. O senhor se apresenta como estudante e como motorista de aplicativo. Por que você se considera apto a comandar uma capital com quase 1.300.000 habitantes? Sim, acredito que o mais fundamental para a gente discutir política pública, para discutir prefeitura, governos, é a gente ter um compromisso realmente com as pautas populares. E nesse sentido, eu tenho um histórico já de atuação aqui em Goiânia, junto aos movimentos sociais, junto aos movimentos populares, na luta pelo básico, investimento em saúde, educação e mais recentemente por moradia a partir do movimento de luta por moradia aqui na cidade. Na sua visão, quais são os principais problemas que a nossa capital tem? Os principais problemas são principalmente a questão da especulação imobiliária aqui na cidade, que leva a uma limitação sobre os investimentos públicos, porque nossa cidade ela vai sendo ocupada nas regiões mais centrais cada vez mais por pessoas, Estão preocupadas só com o lucro e deixando uma série de imóveis vazios na nossa capital que poderiam estar sendo utilizados tanto para habitação quanto para a implementação de novos leitos de hospital, para novas escolas, enfim. O que a gente defende principalmente aqui para a capital é a gente ocupar essas áreas centrais, levar a população para o centro da cidade, acabar com isso de fazer a população mais pobre ser expulsa para a periferia e, ao mesmo tempo, integrar o centro da cidade com as regiões mais pobres, Então, fazer com que o transporte público chegue nas regiões mais pobres e levar os serviços públicos para esses locais. Bom, está lá na sua proposta de governo, destinar imóveis vazios para fins de moradia popular. O senhor pretende realizar isso de que modo? Como é que vai se fazer, pegar os imóveis vazios e fazer a ocupação? Então, existem várias formas, e a gente tem que analisar principalmente qual que é a situação do imóvel. Tem imóveis hoje no centro que são da Prefeitura, do Governo do Estado, da União, que basta o interesse político para se destinar a eles a um programa habitacional de moradia, Já tem outros que são de massa falida de empresas. Aí cabe ao poder público entrar com uma ação judicial ou expropriar diretamente mesmo, para a gente poder destinar esses imóveis para programas habitacionais. Em último caso, se ele não é de uma massa falida, mas é de uma pessoa que está só especulando mesmo, aí cabe à prefeitura uma fiscalização sobre o espaço, porque ele deve cumprir função social, e se ele não está cumprindo, o dono, o proprietário, tem que ser notificado, e em caso de não cumprimento, a prefeitura também pode entrar com medida judicial. A gente tem um problema hoje na cidade, por exemplo, de dezenas de imóveis na nossa capital que estão abandonados, onde cresce mato, onde é perigoso, onde aumenta o índice de criminalidade, porque pode ter um bandido ali, pode ter um estuprador ali. Então é dever de todo mundo dar função social para o seu terreno, para a sua casa, enfim, ela não pode ficar abandonada. Se ela está abandonada, é dever da prefeitura gerir esse espaço e fazer com que ele tenha a melhor função social possível. Na sua visão, então, o imóvel que estiver abandonado ou desocupado, o proprietário não tem o direito de que aquilo esteja naquela situação, é isso? Não, ele deve prestar algum tipo de esclarecimento sobre a situação desse imóvel, com certeza, porque semana passada, inclusive, eu estava dialogando com uma moradora do Jaó, que é um bairro, vamos dizer assim, de classe média alta, e até lá existe essa situação de lotes, casas abandonadas. E esse local ele se torna um local perigoso para a sociedade de maneira geral. Então, se não está ali, pelo menos, por exemplo, fazendo uma poda, se é um terreno vazio, se é um lote, isso está se tornando um problema para a cidade, com certeza, e aí não cabe à cidade, à prefeitura, cuidar desse terreno, porque ele é propriedade privada. Então, o proprietário ele tem que ser comunicado, ele tem que dar alguma função social para aquela área. Caso isso não aconteça, ou exista alguma situação de irregularidade, por exemplo, o proprietário pode até ter morrido, aquele espaço está ali vazio, não vai ser destinado para ninguém, aí cabe à prefeitura entrar para ocupar aquele espaço.
Bom, também está lá no seu plano de governo, o senhor disse que é contrário ao programa Escola Sem Partido e é favorável à inclusão do projeto de educação sexual nas instituições de ensino básico municipais. Por que o senhor defende essas bandeiras? Sim, eu acredito que o que é colocado hoje como a escola partidarizada pelos setores de direita mais reacionários, na verdade, é uma bandeira que eles usam para poder perseguir os professores, né? Para poder perseguir a liberdade, né, de ensino, de maneira geral. Então, é por isso que a gente se coloca contra a escola sem partido, né? É uma tentativa de políticos de tutelar o que é ensinado nas escolas, com fins a defender verdades que eles acreditam, né, mas que não são factuais, como, por exemplo, de que o Brasil não teria passado por uma ditadura. Isso acontece em várias escolas, por exemplo, militares, onde policiais tentam impor a professores isso e hoje eles não podem impor porque ainda existe, né, uma liberdade dentro das escolas. Mas a partir do momento que um projeto como Escola Sem Partido é aprovado, essa liberdade ela acaba. Então é por isso que a gente é contra esse projeto. Com relação ao projeto sobre educação sexual, a gente está falando sobre questões básicas, assim, não tem nada a ver com o que pregam, como a ideologia de gênero, mamadeira de piroca, como é colocado por quem espalha fake news, enfim, que seria o que a esquerda defende para se colocar nas escolas, né? O que a gente está falando é sobre questões básicas, sobre como, assim, para nível básico, inclusive, que é a questão da prefeitura, que é técnico, que é exclusivamente básico, não entra esse tipo de educação, né? A gente acredita que entra principalmente a questão da educação ambiental. Mas para escolas de ensino fundamental e de ensino médio já entraria a questão da educação sexual. Bom, falando sobre emprego e renda, o senhor defende a regulamentação do transporte alternativo, tanto que o senhor é motorista de aplicativo, né, para garantia dos direitos dos trabalhadores e pelo fim da uberização do trabalho. Esse termo está citado explicitamente lá no seu plano de governo. O que seria isso? Sim, a uberização do trabalho acabar cada vez mais. Isso acontece em diversas categorias. Com os direitos, né, que podem ser garantidos via um contrato CLT ou via outro tipo de contrato e fazer com que cada vez mais as pessoas ganhem por unidade de trabalho, né? Então, o Uber ele ganha a partir de viagens que são realizadas, a partir, enfim, de suas tarefas objetivas, e ele não tem, por exemplo, um fundo de segurança social, ele não tem nenhum tipo de garantia. O que a gente tem defendido ainda não é muito diferente disso. O que a gente defende para a questão dos motoristas de aplicativo é que a Prefeitura de Goiânia ela crie uma empresa pública que irá competir com as empresas privadas. E, nesse sentido, essa empresa pública ela vai poder tirar da taxa de lucro dela e fazer um programa, né, um fundo que seja um fundo de garantia, para caso se o motorista tenha, por exemplo, um acidente, caso o carro dele tenha algum tipo de problema, a gente vai poder estipular, a partir do tempo de trabalho, da contribuição dele, uma remuneração para ele, para durante esse período ele não passar fome, né? Porque hoje o motorista depende do carro. E quando o carro quebra ou quando ele sofre um acidente ou está doente, ele para de trabalhar e ele não tem garantia nenhuma, né? Então, o que a gente acredita é que tentar garantir direitos para os motoristas de aplicativo, para os entregadores de aplicativo, é fundamental para a gente começar a reverter essa lógica da uberização, onde a pessoa só ganha por trabalho exercido e ela não tem, vamos dizer assim, um contrato, um regimento que garanta a ela direitos, né? Candidato, e para os taxistas, o senhor prevê também condições semelhantes? Sim, a questão dos taxistas já é mais complicada, né? Porque analisando do ponto de vista econômico, os taxistas eles já se tornaram uma fração da classe trabalhadora goiana que é pequena e que ela sobrevive, de certa maneira, por parte de um nicho específico que consome o serviço de taxismo. E os taxistas eles têm um regulamento interno, porque eles pagam uma série de tributos lá para as associações deles, para os sindicatos, e eles têm sua maneira de funcionar que é cooperativa, né? O que a gente defende, inclusive, no longo prazo, para modelos como o de Uber, é que ele se torne cooperativo também. Mas aí a gente precisa desenvolver um aplicativo, enfim, e aí não é um debate para nível de município, mas é um debate para nível de categoria mesmo, sobre como a categoria deve se organizar na sua luta.
Bom, o senhor também fala sobre redução imediata da tarifa de transporte público como uma ação inicial para um plano de gratuidade de passagens e também defende a auditoria dos contratos de concessões de empresas de transporte do município pelo fim da sonegação fiscal e dos contratos favoráveis aos grandes empresários. Aqui a gente tem, então, dois grandes temas dentro do transporte, né? Que é a questão de valores de tarifas e de contratos. Como que vai reduzir o valor da tarifa, chegando até a gratuidade, de onde vai sair esse dinheiro e sobre a questão das auditorias pelo fim da sonegação fiscal. Queria que o senhor explicasse isso. Claro. A gente tem um problema muito grande na nossa cidade hoje com relação às empresas que gerem o transporte público na nossa cidade. Porque a gente tenta estudar como é calculado o preço da passagem de ônibus hoje, a gente não consegue. Porque é divulgado quais são os fatores, mas não é divulgado os fatores de custo, mas não é divulgado quais são os valores que a empresa usa. Então a gente não sabe hoje quanto a empresa ganha e quanto ela paga, né? Qual que é o custo dela para ela poder fazer o cálculo sobre a passagem de ônibus. Isso faz com que na nossa interpretação exista hoje um cenário onde o preço da tarifa de transporte é um preço de monopólio. Então as empresas elas conversam entre si, acordam, né, quais valores, quais taxas de lucro elas pretendem atingir e a partir disso elas implementam a tarifa. E isso impede, na nossa opinião, que a tarifa seja mais baixa e também que exista um transporte de maior qualidade. Então, tanto numa situação de concorrência, quanto numa situação onde o transporte público fosse municipalizado, a gente teria uma situação melhor para o nosso transporte público. Na nossa opinião, em Goiânia, o transporte público ele tem que ser municipalizado, ele tem que passar por uma auditoria, e a partir dessa auditoria a gente vai poder estipular políticas públicas para o transporte coletivo e garantir até tarifas menores, porque a gente acredita que hoje, como é um preço de monopólio, é um preço muito maior do que é o verdadeiro, né, o que seria se fosse um preço de mercado. Qual seria o preço verdadeiro de mercado que vocês defendem na sua gestão? Sim, aí a gente acredita que deve passar por essa questão da auditoria, né? A gente acredita que pelo menos os 20% do valor da tarifa cai caso passe por essa auditoria. E caso tanto seja ou por uma lógica de mercado, de livre concorrência, ou municipalizado, né? O problema é que a livre concorrência ela tende a formar o monopólio no longo prazo. Então, para não existir esse tipo de problema, né, uma posição enquanto estudante de economia e também enquanto uma pessoa que acredita que o transporte público é um direito e não é necessariamente algo que deveria, enfim, ser pago, né, um serviço a ser pago, mas um direito da população, a gente acredita que o melhor é ele ser municipalizado. E aí, nas mãos do município, a gente vai poder tanto reduzir a tarifa, como foi colocado, quanto, no longo prazo, estipular políticas públicas para que, por exemplo, uma pessoa que está desempregada e que está na fila para procurar emprego, né, que está lá com o seu cadastro, ela possa, por exemplo, receber uma tarifa que seja uma gratuidade durante o período que ela está procurando emprego, que a juventude possa, por exemplo, né, complementar o programa que hoje existe de passe livre, também para atividades de lazer, atividades de cultura. Então, tudo isso só é possível a partir do momento que o transporte público for municipalizado e ele estiver sobre as mãos, efetivamente, da prefeitura para poder se fazer política pública. Bom, entrar na área da gestão pública, o senhor propõe reduzir os cargos comissionados para 30% do valor atual, impedindo que comissionados tenham exercendo a mesma função, salário maior que um servidor de carreira. Não vai desabastecer o serviço público, retirando 70% dos comissionados? Sim, o problema, efetivamente, não é a quantidade de pessoas que trabalham hoje no serviço público, é a quantidade de comissionados. Então, como a gente defende uma proposta de reforma urbana, uma proposta de uma prefeitura mais forte, a gente defende que isso seja via a contratação, né, que passe por um concurso público. Então, a gente acredita que o Estado ele tem que estar mais bem servido de quadros técnicos, quadros bem formados, etc., enfim. E quando a gente trata de comissionados, especificamente, geralmente a gente está falando de favores políticos, né? Então, alguém ganha, coloca lá pessoas a quem ele quer favorecer e não necessariamente essas pessoas, né, como a gente conhece no histórico aqui de Goiás, estão trabalhando ou estão prestando serviço de qualidade para a cidade. Então, é essencial que as pessoas que trabalhem a nível de todas as esferas sejam concursadas. O senhor entrou no seu último minuto, pode concluir o seu raciocínio e fazer as suas considerações finais.
Sim, do ponto de vista geral é isso. A gente defende um projeto popular para Goiânia. A pauta principal é a reforma urbana, né? É ocupar o centro da cidade, é levar serviços públicos para a periferia e é fazer com que a prefeitura tenha um papel ativo, né? Não fique nas sombras ou do governo estadual ou do governo federal. Então a prefeitura precisa ter um papel ativo, precisa taxar progressivamente, por exemplo, IPTU, para quem ganhar mais aqui pagar mais e quem ganha menos paga menos. E pedir vocês para acompanhar a gente nas redes sociais, Fábio Júnior UP, no Instagram e no Twitter, e no Facebook Fábio Júnior UP GIM. E conhecer a Unidade Popular, que é o partido que está lançando candidatura pela primeira vez aqui em Goiânia e no Brasil. Meu nome é Fábio Júnior, o número do partido é 80, e eu quero a ajuda de vocês aí para a gente conseguir fazer uma discussão realmente popular para a nossa cidade. Tá certo, eu agradeço então a participação do candidato Fábio Júnior, do Partido Unidade Popular. Muito obrigado, candidato, pela sua participação aqui na nossa sabatina da TV Brasil Central. Eu que agradeço. Bom, lembrando que o debate que aconteceria hoje na TBC entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia, Adriana Corse, Elias Vaz, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso, foi adiado porque Maguito testou positivo para coronavírus. Então anota aí a nova data, dia 12 de novembro. Os debates de quarta, quinta e sexta-feira entre os outros candidatos à Prefeitura de Goiânia continuam mantidos. Então, amanhã os convidados são Major Araújo, Doutora Cristina, Thales Barreto e Samuel Almeida. É às 8h40 da noite e você não pode perder.